Neste vídeo eu vou te mostrar que existem várias formas de estudar para concursos públicos, mas a mais utilizada pela maioria continua sendo as videoaulas. E eu vou te mostrar também que não existe um mecanismo, uma ferramenta que seja mais ou menos eficiente do que o outro, mas você precisa ter atenção para não cometer alguns erros corriqueiros que vão te tomar um bom tempo e não vão ajudar em nada no processo de memorização do conteúdo. Em regra, quando alguém toma a decisão de estudar para concurso público, invariavelmente a tal da videoaula está ali no meio. Primeira pessoa vai lá no YouTube, faz uma pesquisa sobre o concurso, faz uma pesquisa sobre as matérias daquele concurso, começa a assistir uma aulinha aqui, uma aula ali, e de vez em quando ela vai lá, compra um curso completo e começa a assistir. E comigo também foi assim. Durante muito tempo da minha preparação, eu também estudei por meio de videoaulas. Escreve aqui para mim, você hoje, na maior parte do seu tempo, estuda por videoaulas ou por PDF, aqueles materiais escritos? Escreve aqui no comentário. Existem 3 situações, na minha opinião, que as videoaulas são excelentes ferramentas de estudos. Primeira, para quem está começando a estudar e não tem a mínima noção sobre o conteúdo que vai ser estudado. Especialmente se vai estudar matéria de direito e não é da área de direito. Por exemplo, às vezes a pessoa ela é formada em enfermagem e decidiu fazer um concurso para um tribunal. A pessoa vai ter que estudar muito direito, talvez muita lei seca. Aí ela vai ter uma dificuldade de compreensão, especialmente do tal do juridiquês. Segunda situação, para quem tem uma dificuldade muito grande na matéria. Eu, Fabiano, por exemplo, sempre tive uma dificuldade muito grande com matemática, raciocínio lógico, nunca foram meus fortes. Quando eu passei no meu primeiro concurso, que foi o concurso do Banco do Nordeste, tinha prova de matemática. Eu me lembro que eram 10 questões, eu precisava acertar 6. E aí eu estudei videoaula. Pergunta, quantas questões eu acertei? 6. Era só o mínimo possível. Essas matérias que têm muita dificuldade, videoaula vai ajudar bastante. Por quê? Porque ela é muito mais didática, ela é muito mais fácil de compreender. Terceira situação em que a videoaula é indicada. Para quem precisa fazer uma revisão rápida do conteúdo e tem pouco tempo. É muito comum, por exemplo, os cursinhos fazerem aquelas aulas finais de revisão. Às vezes o professor em 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, ele pega os pontos mais importantes daquela matéria, levando em consideração os tópicos do edital, e faz um resumão. Então, se você não conseguiu estudar aquele conteúdo em tempo, antes do edital, poxa, é muito melhor você assistir uma aula dessa em velocidade acelerada, para você chegar na hora da prova, pelo menos com uma noção do conteúdo. E aí, se for você chutar, pelo menos você vai ter mais chance de acertar aquela questão, que você pelo menos tem uma noção daquele assunto porque você assistiu uma videoaula sobre ela. Engraçado, professor, porque a maioria das pessoas fica aí criticando que não é para assistir videoaula, que isso é ruim demais. Isso acontece mesmo, mas na minha opinião, nada de errado em estudar assistindo videoaula. Mas onde é que estão os problemas que você precisa evitar? E talvez esses problemas que sejam levantados pelos professores. Primeiro, é que a maioria das pessoas faz um estudo passivo. O que é isso? A pessoa aperta o play da videoaula e fica ali só recebendo as informações. Fica ali, ó, assistindo, braço cruzado, ou então anotando ali alguns pontos importantes. A cabeça dela, né, são pontos importantes. Ela não se envolve com o conhecimento. Ou então, o que é pior, a pessoa aperta o play, pega a caneta e ó, vai anotando tudo que o professor está falando. Se o professor espirrar, ela espirrou durante a aula e continua. Isso não faz sentido. Por quê? Porque você vai gastar um tempo gigante anotando o conteúdo e, pela lógica, você vai ter que gastar posteriormente um novo tempo lendo aquele conteúdo. E tem vários cursinhos por aí que disponibilizam a aula degravada, ou seja, o professor ministra a aula, o cursinho vai e transcreve aquela aula para um arquivo em PDF. Então, se você lê o arquivo em PDF, é o mesmo que o professor está falando na aula. Então, para que você vai assistir a aula para depois ler o PDF? E, além disso, existem várias ferramentas de inteligência artificial que fazem a transcrição do conteúdo da aula. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que é a Transcriptor. Vou deixar o nome dela aqui embaixo, Transcriptor, com K. Essa ferramenta é muito bacana e você pode utilizar para transcrever o conteúdo de aula. Não precisa ficar anotando tudo que o professor fala. Segundo problema. Vamos supor que você bateu o pé e falou, Não, professor, vou continuar anotando tudo, que eu acho isso importante. Quando eu tô anotando, eu tô aprendendo o conteúdo e ponto final. Tudo bem, mas se nesse caso você vai continuar anotando tudo que o professor está falando durante a aula, então reserve um tempo para revisar esse conteúdo. E aqui está o grande problema. Muitas pessoas anotam tudo que o professor está falando, mas não se programam para posteriormente revisar de novo esse conteúdo. E quando eu falo posteriormente, é fazer revisão periódica. No dia seguinte, daí uma semana, daí a um mês. É muito importante que você mantenha um contato frequente com esse conteúdo. Não é anotar tudo que o professor fala na videoaula que vai lhe garantir a memorização do conteúdo. Não. O que vai lhe garantir a compreensão / memorização do conteúdo é você entender o que você anotou e continuar revisando esse conteúdo periodicamente para você não esquecer. Professor, mas isso aí não é meu problema não, porque eu estudo dessa forma, anotando tudo que o professor falou na videoaula, e eu estou memorizando o conteúdo. Se você está nessa situação, tudo bem, então continue estudando assim. Eu só te oriento para o seguinte,
cuidado para não cair no achismo. Eu acho que eu tô indo bem, eu acho que eu tô compreendendo o conteúdo. Não tem um negócio de achismo. Se você, por exemplo, assistiu uma aula completa em vídeo sobre acentuação da matéria de português, quando você vai resolver questões, você tem que ter um percentual de acerto, na pior das hipóteses ali, dos 85% das questões. Se você já estudou o conteúdo, poxa, você tem que acertar as questões. Então, se você acabou de assistir a aula, foi resolver uma bateria de questões e está acertando ali metade das questões, 60%, 70% das questões, isso é indicativo que você não está aprendendo, não está assimilando bem o conteúdo. Fica de olho nisso, viu? As videoaulas não são vilãs. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe estudar pelas videoaulas e acaba perdendo tempo precioso.